Glória a Deus. Que alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá dar continuidade àquilo que ele já vem falando. Como o pastor Éder falou, estamos entrando em um mês de, vamos dizer, uma série falando sobre o Espírito Santo. E eu não sei vocês, mas está aí um assunto que enche meu coração. Toda vez que eu sento para aprender algo, o Espírito Santo de alguma maneira se move. E isso é muito, muito gostoso. Não há nada melhor do que nós numa quinta-feira nos reunimos. E quando nós encontramos os nossos irmãos em Cristo, dentro da comunidade, ou em um momento circular, e nós conseguimos explanar algo que vem do reino. Eu não sei vocês, mas eu me encho de alegria. É muito gostoso quando você vê pessoas no mesmo propósito, apaixonada por esse Jesus. Isso não tem preço. E esse é o propósito da igreja de Cristo. Conseguir fazer aquilo que foi um dos dons de Deus. E esse dom de Deus hoje está aqui no nosso meio. Sabe, queridos, eu tive uma experiência há pouco tempo e aqui o Senhor me trouxe. Eu tive a oportunidade de receber um casal em casa. E esse casal, quando chegou em casa, né, eu mudei de casa recentemente, e a gente ali ceando, celebrando, e aí esse casal foi em um certo cômodo. E aí quando ele olhou, ele falou assim para mim, né, brincando, você não é crente não? Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, ué, na sua casa tem uma imagem? E eu falei assim, então, quando eu cheguei ela estava aqui, mas a partir do momento que eu cheguei, agora ele virou crente. Então às vezes nós olhamos para o aspecto comum e já travamos, né? Tipo, ao ponto de, eu sinto o fluir de Deus, mas essas luzes me incomodam. Queridos, tudo depende da forma que nós vemos. Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele está muito perto, Ele está além. E às vezes nós precisamos ter a oportunidade de falar, Senhor, no primeiro momento é estranho. E eu olhei para aquela imagem e eu falei, o William em si falou assim, eu vou tirar, eu vou colocar uma nuvem. Aí o Espírito Santo falou, o que você está vendo além disso? E eu falei, Pai, eu preciso aprender ainda mais sobre o que é fluir no teu Espírito. Porque se nós não estivermos sensíveis, nós vamos dar passos que talvez é o nosso conhecimento natural, aquilo que nós aprendemos. E o que eu quero convidar você hoje, que através dessa série do Espírito Santo, a gente consiga abrir o nosso coração e pedir, Espírito Santo, eu já li tantas vezes esse versículo, mas o que hoje eu posso compartilhar na mesa com os meus irmãos? Amém? Abra sua Bíblia em 1 Gênesis, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, perdão. Gênesis 1, do 1 ao 2, perdão. Aleluias. Vamos fluir, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Gênesis 1, 1. E no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amados,
O que é a pessoa do Espírito Santo para você? Nós acabamos de ler que no princípio Deus já estava, amém? E um pouquinho abaixo a palavra está falando que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui nós já conseguimos entender que desde o início a palavra já apontava sobre a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito. Quando eu li esse versículo, eu entendi que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e que o Espírito Santo estava com Deus, Pai e Filho, desde o início da criação. Aleluias. E entrando dentro desse contexto, hoje, se fosse dar um tema, eu quero pontuar para a gente fluir em cima disso, 3 características do Espírito Santo. E antes de nós entrarmos nisso, se você não quiser abrir, eu posso ler para você, mas em Oséias 4:6, está tão pequeno aqui que está ruim para enxergar. Oséias 4:6 está falando assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que se esqueceram da lei de Deus, eu também esquecerei dos teus filhos. Queridos, eu acho que um dos papéis principais que o inimigo busca trazer sobre todos aqueles que estão debaixo dessa direção que é sermos reconhecidos como filho de Deus, é tirar o conhecimento. Porque ele sabe que sem o conhecimento, nós teremos uma igreja fraca. Sem o conhecimento, nós temos uma igreja sem acesso. E sem acesso, nós temos uma igreja sem poder. Então, através do conhecimento, quando nós nos respaldamos e temos o alicerce, como já foi muitas vezes falado, com a palavra de Deus, esse conhecimento é que vai nos sustentar. Vai nos sustentar em todas as áreas das nossas vidas. E hoje, aprendendo um pouco sobre o Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele é uma influência, como eu disse, que na pessoa. Ele não é algo que é uma energia, ele é a divindade. Possuímos os atributos do Pai e do Filho. E Ele, como Pai, Ele sempre tem algo para nos colocar, para nos acrescentar. A palavra de Deus, em diversas passagens, vai falar sobre o Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo, um dos seus maiores propósitos é operar em poder através do seu Filho, através do Filho de Deus, para que ele se mova no poder de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Eu quero abrir com você em 1 Coríntios, agora sim, 1 Coríntios 4, o verso 19 e 20. Aleluias. Acharam? Está falando assim, 1 Coríntios 4, a partir do 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então
conhecerei não as palavras dos que andam endormecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nesse primeiro ponto nós conseguimos compreender que uma das ações do Espírito é operar através do poder, igreja. Através do poder, o Espírito Santo move todas as coisas. Nós temos diversas passagens. Me vem agora à mente quando Jesus está passando pelo tanque de Betesda. E através do quê? Do poder, as águas se moviam, correto? E ali as pessoas eram curadas. O poder do Espírito Santo, ele sempre acompanha as características. Jesus prometeu que o Espírito Santo para o seu povo. E a primeira característica que eu quero trazer aqui para compartilhar com a igreja hoje é o Espírito da verdade. Aonde está esse Espírito da verdade, igreja? Hoje nós vamos passar um pouquinho na palavra. Eu gostaria que você fosse em João 14, verso 17. Aleluias. Tu és grandioso. João 14, verso 17. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. Como eu disse, a palavra do Senhor fala que Ele é o onisciente. Então, ao mesmo tempo que esse Espírito, ele está muito próximo, a palavra do Senhor fala que Ele habita em nosso coração, Ele habita em nós. Ele também é transcendente. Ele está lá onde você não consegue compreender o seu passado. Ele está além daquilo que você hoje talvez ainda não conseguiu vencer. E hoje a palavra do Senhor vem nos apontando que esse Espírito da verdade, ele não cessou. Ainda ele está em nosso meio. E hoje nós precisamos celebrar isso. E nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: hoje talvez eu esteja a 40% contemplando esse Espírito da verdade. E eu estou aqui para te dizer que uma das características, e nós vamos chegar lá, é o Espírito Consolador. Aquele que nos consola em momentos difíceis. E essa segunda característica, que é o Espírito, que é o Consolador, em João 14,16 fala assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vós outro conselheiro, que está com vocês para sempre. Aleluias! Até o fim. Até o fim, igreja. Não importa o que nós estamos passando, até o fim. Guarde isso na sua mente, até o fim. O Espírito Santo do Senhor guardará a sua noiva. Tu és grandioso, Senhor. Toda vez que nós nos sentimos fracos, é esse poder, o Consolador, que nós devemos clamar como Abba, Pai. E não há nada mais desafiador de, como filhos, nós estarmos frustrados, mas mesmo assim nós não abrimos mão de buscar o relacionamento com o nosso Pai.
Você consegue lembrar quando o seu pai de sangue te frustrou? Eu tenho pelo menos umas 10 vezes aqui, fácil. E às vezes nós ficamos, eu sou filho, eu não esperava essa situação. E nós temos dificuldade de voltar a se relacionar. Quantos concordam? Só eu. É difícil. Mas sabe que o pai quer? Mesmo que ele está te corrigindo. Eu creio não, essa é a sensação, porque essa é a sensação quando eu corrijo as minhas filhas. E cara, tá doendo. Mas eu falo, eu preciso corrigir. Eu preciso entender que ela vai fazer a transição, mas eu preciso ser firme. Porque se ela não compreender, se nós não compreendemos o tempo que nós estamos, a transição vai ser imatura. E frutos imaturos, a palavra de Deus fala o quê? Que Ele corta. Então, queira estar sendo trabalhado por Deus. Porque os nãos, como eu disse alguns dias atrás, sempre me edificou muito mais do que os meus sims. E nós precisamos hoje convidar, porque o Espírito ele está ali. Talvez hoje você ainda não conseguiu se conectar com essa palavra, mas o Espírito Santo está falando: filho, eu estou aqui. Talvez nós não conseguimos ter a percepção em meio aos louvores, mas o Espírito da verdade fala: eu estou ao seu lado. E nós precisamos muitas vezes romper isso, porque quando o nosso relacionamento não está em dia, a dificuldade é muito grande. Parece que se levanta muralhas ao nosso redor, ao ponto de nós falarmos: eu não estou sentindo meu pai. Mas hoje o Espírito Santo está nos trazendo: eu estou. Aleluias. E a terceira característica que eu quero trazer para a igreja é o espírito de autoridade. Em Atos 1:8. Aleluias. Flui em nós, Senhor. Verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. É sobre essa autoridade que o Senhor nos deixou. Nós precisamos entender essas características hoje e colocar perante ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha hoje nos equipar. Eu creio que no decorrer dessa série, o Espírito Santo está nos equipando, está nos trazendo ferramentas para evidenciarmos a pessoa do Espírito, mas para sermos avivados na fé. Hoje nós precisamos abrir esta porta, essa primeira porta, e permitir que o Espírito Santo venha nos equipar. Essa mesma autoridade está sobre cada um de nós, e muitas vezes nós nos perdemos em relação ao nosso chamado. Muitas vezes nós até compreendemos todas essas características, nós já estamos até no ponto de estar produzindo frutos para o Espírito, mas nós nos perguntamos:
Senhor, eu já estou com os primeiros frutos, mas fala comigo qual é o meu chamado. Fala comigo se essa situação é certa ou não. E sabe o que nós se esquecemos? De fazer algo que é para todos. Olha o que a palavra do Senhor fala em Marcos 16. Versículo do 15 ao 18. Deus deixou claras as instruções para naqueles que creem. Amém? No verso 15, no capítulo 16, está falando assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em seu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão as serpentes, e não se beberá, se beberem alguma coisa mortífera, não terá nenhum dano, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amados, muitas vezes nós estamos se pegando em qual é o nosso chamado. Mas hoje o Espírito Santo está falando: cumpra primeiro um chamado que é para a Igreja Universal de Cristo, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Muitas vezes nós estamos nos perdendo, estamos deixando de realizar aquilo que já está escrito, aquilo que já foi ordenado pelo Espírito, querendo respostas sobre aquilo que de fato será o nosso dom, que será mais evidenciado. Eu não sei se vocês já escutaram, mas na carruagem as melancias, elas se encaixam. Vamos cumprir como igreja o ir e pregar o Evangelho. Se você não está tendo resposta da onde ou como voltar para aquilo que é o teu chamado, faça o básico bem feito todo dia. O feijão com arroz ainda sustenta. O feijão com arroz ainda pode nos levar mais longe. O feijão com arroz nos traz os princípios básicos para viver poder, glória e manifestação do Espírito. E esse Espírito Santo hoje está nos trazendo esta vontade. Nós já estamos em um tempo aonde o conhecimento está muito fácil. Aonde está muito fácil. E como nós lemos lá no início, se nós não estivermos com a verdade, nós podemos estar subindo no altar. Nós podemos estar compartilhando na mesa, vestindo uma veste da verdade, mas sendo enganado pelo espírito da mentira. O que vai nos sustentar é a palavra. O que vai sustentar uma igreja madura dando fruto é o básico bem feito todo dia. Relacionamento, entrega. Nós fomos ministrados essa semana que você nunca vai além das suas entregas. Se as suas entregas forem o básico, dificilmente você vai ser um Paulo nos dias de hoje. Se o teu coração até arde em fazer mais, em executar mais, mas você não consegue entregar um sacrifício santo e agradável a Deus, porque não é fácil, é difícil, mas é onde que o óleo desce. Aí é onde que a manifestação do Espírito vem e nos renova. Paulo fala assim: quando eu estou fraco, o quê? Aí que eu estou forte. Quando nós entendemos o dom de Deus para a igreja, que foi deixar e sacrificar, fazer todo o processo da cruz, nós entendemos o impacto da cruz em nós.
E esse impacto da cruz em nós nos faz estar leve. E que esse impacto na cruz hoje possa nos confrontar, mas para que a igreja seja edificada. Que o Espírito Santo do Senhor, sim, nos ensine sermos confrontados, mas não sermos deixados no momento da eternidade. Agora é o momento do confronto, porque lá não vai ter a opção, lá a igreja vai adorar, lá nós vamos cumprir aquilo que é eterno, aqui nós vamos iniciar aquilo que já foi preparado. Espírito Santo do Senhor, que nesta noite, Senhor, assim como nós lemos em Marcos, que a nossa diretriz hoje principal seja executar aquilo que já está pronto, e o mais Ele fará, não nós. Nós precisamos entender, nós precisamos de fato confiar e não colocar a mão, porque toda vez que nós achamos que o Espírito Santo está tardando em falar, nós temos a grande possibilidade de criar novos percursos. E que esses novos percursos não venham a ser queimados. Porque muitas vezes nós deixamos de nos relacionarmos com pessoas que estão na mesma direção, para queimar pontes com pessoas que estão em outra visão. E tudo bem, mas se nós não tivermos a sensibilidade, talvez algumas pontes, elas foram rompidas pela nossa falta de entendimento. Então que como igreja, hoje gerando esse sentimento de filho, nós consiga olhar para o espelho e nos sentimos esse tal poder que vem do Espírito. Sabe, esse tal poder que Ele mexe tudo dentro de nós, que Ele vem nos convencendo. É esse Espírito que nós precisamos compreender nesta noite, e como igreja celebrar, pedir: Senhor, se está me faltando algo dessas coisas, hoje eu quero estar perto do seu altar e falar: Senhor, coloca essas características. Espírito Santo, assim como Jesus pontuou todas essas características, o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito de autoridade, Ele possa ser equipado em nós hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu já quero finalizar, eu quero orar com a igreja, para que esta manifestação do Espírito possa fluir de uma forma poderosa sobre as nossas vidas. E que se em algum momento você enxergou que essas características precisam ser revisadas, coloque perante ao Senhor. Peça para o Senhor autoridade. Peça para o Senhor que o Espírito da verdade venha nos convencer daquilo que ainda nós não conseguimos declarar como uma verdade. Muitas vezes nós estamos com essa dificuldade e nós precisamos falar: Espírito Santo do Senhor, que esse rio de água viva possa fluir dentro de mim e possa sair apenas aquilo que é íntegro, aquilo que é verdadeiro. Me confronta, Senhor, sara, Senhor Deus. Sara, Senhor Deus, tudo aquilo que ainda não estiver perfeito para Ti. Mas que o Teu Santo Espírito venha de uma forma poderosa nos encher nessa noite. Nós vamos louvar. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé.